justo, a saber, Noé, homem que andava com Deus. Nós vimos que ser justo, ser íntegro, ser uma pessoa boa, não é isso que nos faz estar buscando, andando com Deus, mas é andar com Deus que nos faz ser íntegro, bom e justo, porque nós somos naturalmente pecadores, nós somos naturalmente falhos, nós somos naturalmente errôneos, mas quando nós buscamos aprender de Deus, quando nós buscamos andar na presença do Senhor, quando nós buscamos respeitar, não desagradar, tentar fazer a vontade de Deus, quando nós nos obstinamos a isso, aí Deus nos justifica através de Jesus Cristo. Deus, Ele nos contempla com a sua graça, e aí nós nos tornamos homens justos, bom, porque nós passamos a olhar de forma diferente as coisas, nós passamos a agir de forma diferente, as nossas metas, nossos alvos, eles começam a ser focados de forma diferente, as nossas ações são tomadas de forma diferente, porque nós andamos com Deus. Noé era justo e bom porque ele andava com Deus. Nós vimos aqui que Deus, Ele chama Noé para trabalhar. E aí foi centenas de anos, dezenas de anos, ele trabalhando com a família dele para construir aquela arca. Nós vimos que Deus quer que o seu povo, Deus quer que aqueles que andam com Ele estejam com a sua mente voltada para Ele. Não fiquemos ociosos. Deus quer que a nossa mente seja ocupada com coisas boas, com coisas agradáveis, com coisas edificantes. Que a nossa mente seja ocupada com coisas que agradem ao Senhor. Seja na leitura da palavra, seja no louvor, seja em dar um bom testemunho, seja agir de forma que agrada a Deus. Porque nós vimos a narrativa que aquele povo era tão errado, que isso entristeceu o Senhor. Isso entristeceu o coração de Deus. E nós temos que ter em mente esse cuidado. Se a nossa vida, ela agrada ou ela entristece a Deus? A nossa vida, ela tem dado mais alegria ou mais tristeza ao Senhor? Nós temos buscado andar com Deus assim como Noé foi? Como Noé andava, ele buscava, ele era íntegro. Ele temia o Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de todas as coisas. E o temor a Deus significa o quê? Não desagradar ao Senhor. A gente ter no coração, eu não posso desagradar ao meu Deus, eu não posso fazer aquilo que desagrada a Deus, eu não posso andar de forma que desagrade a Deus, eu não posso falar de forma que desagrade ao Senhor, eu não posso agir de forma que desagrade ao Senhor. Isso é temer a Deus, é obedecer a Deus, é fazer as coisas conforme a vontade do Senhor, buscar fazer conforme a vontade de Deus. Isso é temer a Deus. Noé era um homem íntegro e justo em meio à sua geração. E nós vemos que a geração de hoje, ela está caminhando para isso, para um momento onde vai ser difícil encontrar pessoas íntegras, pessoas boas, pessoas que temam ao Senhor. A maldade está se espalhando de uma forma tão grande, que se a gente pega para ver as notícias, é de cortar o coração, é só maldade. É cada situação, uma pior que a outra, a gente vê assim, meu Deus, para que isso? Não precisava disso, para que essa pessoa agiu dessa forma? Para que essa atitude? Coisas que são fúteis, coisas que são tão simples às vezes, mas o ser humano está tornando isso algo complicado, está tornando isso algo motivo de tropeço, motivo de morte, motivo de desalegria. E nós precisamos ter um cuidado muito grande com a nossa vida, para que nós assim possamos o quê? Achar graça aos olhos do Senhor. E quando Deus falar, olha, ocupe a sua mente, busque a minha presença, medite na minha palavra, porque Deus quer nos livrar, irmãos,
das coisas desse mundo, da maldade desse mundo. Deus quer nos livrar do dilúvio. E não o dilúvio aqui no sentido da água caindo apenas, mas da destruição que a humanidade caminha. A humanidade caminha para uma destruição total. E somente aqueles que forem encontrados graças, ser íntegro, somente aqueles que se mostrar diante do Senhor com temor, esses certamente podem confiar que Deus não se esquecerá dele, que Deus não deixará de olhar com carinho, que Deus não deixará de colocar a sua mão sobre ele, que Deus não deixará de socorrer no momento da angústia, que Deus não deixará de cuidar dele. Mas, para ter esse cuidado, para ter esse carinho, o carinho que Deus teve com Noé foi um carinho muito grande. Foi um carinho muito grande. Porque Deus poderia simplesmente acabar com tudo, assim como ele fez o homem do barro, faria de novo, faria com a palavra. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele tratou Noé de forma diferenciada, tratou Noé com carinho. Isso mostra que, apesar de nós estarmos em um mundo onde bilhões de pessoas estão por aí, vivendo as suas vidas, cada um ao seu modo, Deus olha para a gente de forma única e individual. Deus olha para mim, Deus olha para você de forma individual. Deus tem um cuidado em olhar para você e ver as suas ações, em ver o seu coração, em ver o que você precisa, de forma individual, com carinho, assim como ele fez com Noé. Deus também está procurando os verdadeiros adoradores. Deus está procurando pessoas que estão procurando agradar a Ele. Deus tem procurado pessoas que estão buscando andar na sua presença. Deus está procurando pessoas que temam ao seu nome. Deus está procurando pessoas que obedeçam a sua palavra e a sua vontade através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Noé andava com Deus. Isso resume muito bem a vida de Noé. Ele andava com Deus. E Deus só colocou essa missão na mão dele porque ele andava com Deus. E Deus tem algo muito grande para cada um de nós. Deus tem maravilhas para fazer através de cada um. Mas que maravilha é essa? Vamos construir um novo barco? Vamos construir aí uma nova arca? Né? Tem aquele filme, né? A Volta do Todo-Poderoso. Muita gente deve ter assistido esse filme. E é comédia, né? Coisa mais... Eu estava olhando esse filme, pensando, imaginando aquele, né, a narrativa, no tempos de hoje, aquele cara construindo lá aquela arca, e todo mundo achando que ele era um maluco, todo mundo achando que ele era um doido. E foi assim no tempo de Noé. Enquanto Noé trabalhava para fazer cumprir a vontade de Deus, todos certamente achavam que ele era algum maluco, algum louco. Para que ele está fazendo isso? Esse cara surtou. E quando nós nos inclinamos a fazer a obra de Deus, seja ela na igreja, como eu falei de manhã, seja ela em qualquer lugar, seja ela no nosso testemunho, seja ela nas nossas ações, na nossa palavra, na nossa resposta, em tudo o que fazemos, se nós nos preocuparmos em agradar a Deus, o mundo vai olhar para a gente da mesma forma que olhou para Noé. Esse cara é surtado, essa mulher é louca. Como é que pode? Por que ela quer fazer isso? Por que ela está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Por que a gente vem para a igreja? Por que a gente vem para a igreja? Podia estar em casa numa piscina, podia estar em casa no ar-condicionado, tomando sorvete, podia estar fazendo tantas e tantas coisas. Por que a gente vai para a igreja? Primeiro, porque Cristo nos alcançou. Cristo nos alcançou, nos resgatou, nos trouxe para a sua casa, para a sua presença. E quer nos ensinar, e quer nos mostrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Por isso que nós estamos aqui.
Mas muitos são os que sofrem perseguição. Às vezes você toma uma atitude com alguém, algum conhecido, e as pessoas ficam, nossa, olha só, como é que ele pode fazer isso? Como é que aquela pessoa pode reagir dessa forma? Como é que ela pode falar assim? O mundo pegando fogo, tudo caindo, tudo quebrando, tudo desabando, e essa pessoa mostra fé no momento desse, está tranquilo, está calmo, fala que confia em Deus, está louco. Assim também o povo fez com Noé naquela época. Ele passou também, certamente, por discriminação, porque ele estava buscando agradar a Deus. Ele estava buscando fazer segundo a vontade do Pai. Deus chamou Noé e sua casa para servir a Ele. E Deus tem chamado o seu povo, a sua casa, Deus tem chamado a cada um de nós para servir a Ele, para viver na presença dEle. Parece ridículo, construir um grande barco. Assim como parece ridículo o crente botar uma Bíblia, um livro debaixo do braço e falar que crê em tudo que está escrito aqui. Não, eu creio em tudo que está escrito aqui. Eu creio que isso aqui é verdade. Mas o mundo está querendo provar o contrário. Olha isso. Olha lá, está vendo? Não é bem assim, não. Não. Eu creio no que está escrito aqui. Se está escrito aqui, essa é a verdade. E ponto final. Com o coração se crê e com a boca se confessa, não é isso? Que Jesus Cristo é o Senhor. Mas para o mundo, para as pessoas, isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas nós precisamos ter o quê? Atitude. Precisamos mostrar o quê? Compromisso com Deus. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor para construir assim a arca de Deus. A arca de Deus na nossa vida. Para que vidas possam se aproximar do Senhor, para que vidas possam ser salvas do dilúvio espiritual, para que vidas possam ser salvas desse mundo tenebroso, para que vidas tenham o quê? Esperança, vidas tenham esperança, tenham um norte, não, existe um povo aí que diz que não é bem assim não, que há esperança, não vale a pena tirar a vida, não vale a pena se perder, não vale a pena cometer esse erro, não vale a pena fazer isso, porque isso é errado. Interessante que a gente lê aqui esse trecho, e aqui a partir do verso 15. A partir do verso 14, diz assim: você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. E aí Deus começa a falar com Noé: olha, você vai fazer isso. Primeiro, Deus tem benevolência com Noé, se agrada dele, porque ele andava com Deus. Deus fala para ele que vai fazer. Olha, vou destruir a terra, vou acabar com tudo. Mas você não. Você eu vou dar mais uma chance. E Deus fala: olha, você vai construir uma arca. Eu estou te chamando para trabalhar. Você vai trabalhar, fazer a minha obra. E ele fala para Noé: você vai fazer a arca dessa forma. Ele começa a falar 130 metros para cá, 12 metros para lá, e começa a falar compartimento, todos os detalhes. E a gente lê aqui, parece algo assim, está falando isso aqui, beleza, passa aqui, vamos para o próximo versículo. Mas é interessante a gente se atentar aqui no seguinte: Deus chamou Noé para trabalhar, deu a ele a missão do trabalho, e Deus falou com ele: olha, você vai fazer assim, 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 assim e assim, exatamente como eu estou mandando. E quanta dificuldade a gente tem de cumprir a vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer exatamente do jeito que Deus quer. Na maioria das vezes, as pessoas, a gente vem para a casa de Deus, quer fazer a obra de Deus, quer agradar a Deus, mas é tanta resistência que a gente acaba: olha, eu quero fazer, mas eu posso fazer desse jeito. Eu quero fazer dessa forma. Eu só faço se for assim. Não é para fazer assim, mas eu vou fazer assim também, tá bom, vai dar certo do mesmo jeito.
Não, dessa forma aí é muito complicado para mim, é muito difícil. Não, dessa forma aqui dá muito trabalho, vai demorar demais, é muito complicado. E olha, dessa forma, eu vou fazer dessa forma, desse jeito. E quantas vezes a gente acaba cometendo o erro de querer fazer do nosso jeito. A gente acaba cometendo o erro de querer fazer do nosso jeito, quando Deus quer que nós façamos do jeito dele. Deus não chamou Noé e falou assim: olha, você vai construir a arca, tá? Tem que ser grande. Dá seu jeito aí, use seus recursos, sua sabedoria, seu curso de engenharia aí, dá seus filhos aí carpinteiro e dá seu jeito. É com você, faz aí. Mas você tem que fazer, tá? Importa que você faça. E da mesma forma, Deus não falou assim com cada um de nós. Quando nós fomos resgatados por Jesus Cristo, a nossa missão, Deus falou, foi bem prático. Olha, conhecer a Deus, conheça o Evangelho, arrependa-se, busque fazer o bem, busque andar com retidão. Aquele que pecava não peque mais, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais. Ame a sua família, como Cristo amou a igreja. Dê a segunda face quando for ofendido. Quando alguém te fizer o mal, não faça o mal, mas retribua com o bem. Retribua com algo bom. Não pague na mesma moeda. Ame, respeite o seu próximo. Deus não nos chamou para viver do jeito que nós queremos. Deus chamou cada um de nós para viver do jeito que Ele quer que nós vivamos. E nós precisamos estar atento, muito atento a isso. Porque Cristo já não vive mais, aliás, eu já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não vive mais eu, acabou. Não é a minha vontade. Não é o que eu quero. O que importa não é mais aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu penso ser certo, aquilo que me dá vontade a hora que eu quiser. Não. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, vai ser do jeito que Ele quer. Ou então Ele não vive em mim, não é verdade? Ou então Ele não vive em mim. Se Cristo vive em nós, nós devemos agir como Cristo agiria. E Noé, a narrativa bíblica diz que Noé não contesta aqui nada, não fala nada. A narrativa aqui diz que Deus falou para Noé, vai fazer assim, 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 assim. E Noé pegou seus filhos e fez exatamente como Deus mandou. Por isso que deu certo. Por isso que deu certo. Não tinha rachadura, não naufragou, não foi igual ao Titanic, né? Deu tudo certo, porque foi feito do jeito que Deus mandou. Deus chama cada um de nós, irmãos, para trabalhar para Ele. Seja onde for, do jeito que for. Trabalhar para Deus é entregar a nossa vida ao Senhor e deixar Ele viver em nós. É deixar a luz dele brilhar em nós. É sermos sal, é ser luz. É ser alguém onde as pessoas possam ver, olha, ali tem algo diferente. Mulher íntegra, mulher justa, homem íntegro, homem justo. Alguém que a gente pode confiar. Alguém que tenha um caráter. Alguém que as pessoas olhem, olha, é diferente. Ele não é igual à maioria, não é igual aos demais. Ele é diferente, ela é diferente. Quando as pessoas falam ou pensam isso de um servo, de uma serva de Deus, não é eu ou você que está sendo elogiado. É o nome do Senhor que está sendo glorificado. Quando alguém elogia você por alguma coisa, é a Cristo toda a honra e toda a glória. Quando nós damos testemunho de Cristo, é a Ele a honra e a glória e o louvor. Não é por nós, não somos nós não somos merecedores. Nós apenas temos que fazer
procurar agradar a Deus, andar com Deus, fazer segundo a vontade dEle. E deixar Ele agir. E deixar Ele fazer a vontade dEle. Noé obedeceu a Deus e fez exatamente como Deus mandou. Obediência. Quem anda com Deus se torna o quê? Obediente. Obediente a Deus, obediente à liderança, obediente aos superiores, né? Se torna alguém que ama, alguém que cuida, alguém que dá a segunda face. Eles tinham um compromisso com Deus. E aí, nós vimos que Noé terminou a construção e Deus fala para Noé que ele vai construir a arca e vai colocar na arca todos os animais. Noé não saiu à procura dos animais. Noé não saiu aí à caça dos animais para levá-los para a arca. O que Deus fez? Deus enviou os animais. Ou seja, nós temos que fazer a obra, a vontade, aquilo que Deus está pedindo para que a gente faça. Quem vai completar? Quem? É Deus. Ele vai completar. Porque é para Ele, não é para nós. Ele vai completar a obra dele. A nós cabe buscar andar com Deus, temer ao Senhor e sair e viver diante da graça dele. Viver segundo a vontade dele. E Deus não se esquece. Deus lembra dos seus servos. Eu disse que Deus não se esquece de nós. Aquele que procura fazer exatamente conforme a vontade de Deus, busca agradar a Deus, andar com Deus, Deus não se esquece. Vamos comigo lá no capítulo 8, mais à frente. Capítulo 8, no versículo 15. Diz assim: então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra e sejam férteis e se multipliquem. Versículo 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e mulheres deles, e todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, e tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Versículo 20, o que diz? Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns dos animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Louvado seja Deus até aqui. Ao fim daquela jornada que Noé fez, ergueu um altar ao Senhor. Que esse seja o nosso foco principal. Em tudo que nós fizermos, em tudo que nós vivermos, erguer a Deus um altar, glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome dEle, que a nossa vida seja para exaltar o Deus Todo-Poderoso, que nós possamos ter o cuidado, buscar agradar a Deus, andar com Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade do Senhor, que nós tenhamos o cuidado de não entristecer o coração de Deus, que nós possamos ter o cuidado de fazer segundo a vontade do Senhor na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E por fim, que nós possamos erguer ao Senhor um altar e glorificar o nome dEle, porque tudo o que nós fazemos, tudo que é feito é para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar você com essa palavra, possa abençoar o seu coração,
convidar você a curvar a sua cabeça agora, neste momento. Vamos agradecer a Deus, mas eu quero convidar você aí de cabeça baixa no seu lugar, que você possa pensar um pouco sobre essa palavra, que você possa pensar um pouco sobre a sua vida, sobre como tem sido a sua vida, as suas ações, as suas atitudes, as suas reações, suas palavras, seu trabalho, sua casa, seus relacionamentos. Eles estão de acordo com aquilo que Deus quer para nós? Eles estão de acordo com aquilo que Deus tem pedido para nós? Fique à vontade aí no seu lugar neste momento, para você falar um pouco com o Senhor, meditar um pouco na palavra de Deus. Fique à vontade, tenha liberdade aí no seu lugar para orar, para falar, para abrir o seu coração. Nós estamos aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus. Nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. Aleluias. Anda com Deus. Glórias a Deus. Segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Aleluia. Busca o amor, busca o perdão, busca as coisas de Deus para sua vida. Busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluias. Segura na mão. Se quiser pode cantar esse louvor, fique à vontade. O choro de uma noite se acaba. Mas nós temos que crer de todo o nosso coração. Deus tem Aleluias. Glória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Quando nós buscamos andar com Deus, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, quando nós nos preocupamos em agradar ao Senhor, a promessa de Deus não falha na nossa vida. A bênção do Senhor certamente virá sobre nós. A bênção do Senhor estará sobre nós. Isso é fato, isso é certo. Pois as Escrituras Sagradas nos garantem isso. A Bíblia fala sobre isso. E nós temos que crer e buscar agradar ao Senhor. E crer que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado a Deus, mais uma vez, pela oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, mais vale um dia nos Teus átrios, no Teu santuário, mais vale um dia na Tua casa, do que 1000 longe dele. Isso porque o Senhor tem prazer naquele que se arrepende, o Senhor tem prazer naquele que confessa os seus erros, naquele que confessa seus pecados e que assume que precisa do Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua mão, precisamos da Tua bênção, do Teu cuidado, nós precisamos da Tua direção, Santo Deus. Abençoa, Senhor, neste momento, Senhor, o Teu povo, abençoa as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que cada um aqui, Senhor, possa sair fortalecido pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que todos digam amém e amém, glória a Deus, que você vai na paz. Você tem uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir a cada momento da sua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe e te guarde. Antes de sair, abençoe a vida de alguém aí com um olhar, com um sorriso. Se você não